No Fala Vereador de hoje, eu recebo um convidado que, além de ser um médico oftalmologista, ele também é médico legista, o que lhe dá uma visão bem de perto sobre a violência contra a mulher. Uma pauta que ele leva muito a sério no seu mandato. Ele ainda é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito e lidera a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato do consórcio Guaicurus aqui no município. E para completar, ele é um especialista em vinhos. E aí, já sabe quem está aqui comigo? Então fala, vereador! Olá, sou o Dr. Lívio, médico oftalmologista e agora seu vereador. Vereador, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, você já foi vereador, retorna agora para a Câmara Municipal. O que você traz dessa experiência? O que mudou de lá para cá? Eu acho que a maturidade, o tempo, né, traz para a gente um pouco mais dessa maturidade. A política me encanta exatamente para que a gente tenha um respeito ao outro, né, às ideias do outro. Eu acho que isso é uma coisa que realmente me fascina. O fato de você debater, de você discutir num plenário ideias completamente opostas e, ao mesmo tempo, encerrada aquela discussão, você sair de lá, muitas vezes, com um amigo, né? Então, eu acho que a política dá essa oportunidade. E a política dá a oportunidade de você atingir um número muito grande de pessoas com as suas ações, né? Seja ela através de formulação de um projeto de lei, seja através da fiscalização do executivo, que é um papel que eu acho muito importante para um vereador. E você é médico e também um político bem atuante. Como que você consegue conciliar essas duas funções e como que elas também se complementam? Bem, ao longo da minha carreira médica, eu tenho uma especialidade que lida com a parte de tumores oculares. Então, aqui não existem outros profissionais que fazem essa área. E eu fui, ao longo do tempo, me subespecializando muito nisso. Então, hoje eu não atendo consultas regulares, né, de troca de óculos e tal. Eu fico muito dedicado a essa parte para atender esses pacientes com tumores. Então, isso tende a otimizar um pouco mais o meu tempo e é algo realmente que eu gosto e prefiro fazer. Mas a política realmente é algo que me fascina diariamente, porque, ao mesmo tempo, é um estímulo intelectual muito grande. Eu aprendo todo dia numa discussão sobre rota bioceânica, né? Numa discussão sobre transporte agora, que é algo novo que a gente está nos aprofundando, né? Então, isso me estimula intelectualmente. E você é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara, que aí sai um pouquinho, né, da sua área, exatamente nesse ponto que você está falando. Mas, assim, como que você identifica, analisa os problemas enfrentados aqui no nosso município em relação a essa questão da mobilidade urbana? Esse é um assunto que grandes capitais que realmente priorizaram a política de mobilidade urbana hoje colhem os frutos, né, dessa política feita anos para trás. E Campo Grande, infelizmente, ao longo das últimas gestões, ela vem enfrentando essa dificuldade de encarar uma política de mobilidade urbana como realmente ela deve ser. Então, dá prioridade a um transporte coletivo, né, um transporte de passageiros de maneira mais volumosa, ao invés de um transporte individual, né, que é o carro. A gente não tem uma integração ainda muito grande das ciclovias da cidade, não tem essa expansão, não tem corredores de ônibus que facilitem o transporte do passageiro de maneira mais rápida de um ponto ao outro. Então, assim, eu acho que neste momento, que Campo Grande hoje tem praticamente 1 milhão de habitantes, no momento em que a gente vai discutir o novo plano diretor, né, da cidade, é importante que a gente pense isso, mas que esse fruto não vai ser colhido agora, nesse momento, mas vai ser colhido realmente para daqui 10, 20 anos, e a gente possa ter uma cidade realmente que hoje Campo Grande é uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, mas que já está enfrentando um problema muito sério de mobilidade. A cidade está crescendo, né, e a população vem enfrentando esse desgaste no trânsito que antes a gente não enfrentava, né? E pensar nessas questões, por exemplo, de investir num transporte público de qualidade, é pensar também no meio ambiente, reduzir essa questão dos carros aí na rua. Então, é pensar mesmo no geral da nossa cidade, da qualidade de vida mesmo da nossa população. Não tem como a gente pensar hoje em grandes capitais
sem pensar nessa pauta da sustentabilidade, né, na pauta verde de modo geral. Campo Grande é uma cidade que tem um benefício de ser uma cidade muito arborizada, mas que precisa realmente ainda, agora que ainda os problemas não são tão caóticos, realmente pensar nisso para que a gente colha esses frutos mais à frente. E você chegou liderando aí uma comissão importante, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vem investigando esse contrato do consórcio Guaicurus com o Executivo. O que você destaca aí dessa investigação até agora? Bem, eu acho que a CPI veio num momento muito crucial para a cidade, num apelo muito grande da população pelo fato de nós termos hoje um serviço de transporte coletivo precarizado, né, que veio sendo precarizado ao longo desse contrato desde 2012 para cá. As reclamações, quando a gente olha relatórios de colegas vereadores do passado sobre transporte coletivo, os problemas são os mesmos de agora. Então, eu acho que trouxe luz a essa questão, eu acho que esse é o papel mais significativo da CPI. Só que agora a gente tem que realmente apresentar esses resultados que nós encontramos tanto nas oitivas quanto na documentação que a gente tem analisado. E a gente realmente vê que houve negligência tanto da parte da prestação do serviço do consórcio Guaicurus, como também da parte de fiscalização da Prefeitura de Campo Grande. Então, o relatório vai apontar essas deficiências, essas negligências, a troca de frota do município que a gente precisa realmente ter. Hoje a gente está andando com ônibus velho, o usuário está andando com ônibus de péssima qualidade. Então a CPI veio trazer essa luz e não se encerra só com a entrega do relatório, mas também com a continuidade das cobranças que vão existir por parte da Câmara Municipal, por parte do Ministério Público, né, por parte do Tribunal de Contas, para que realmente as soluções sejam implementadas nos próximos meses ou anos. O que a população ela pode esperar desse trabalho, doutor Lívio? Olha, a população ela quer uma tarifa baixa e quer andar num ônibus novo, e agora com ar-condicionado. Então, eu acho que menos do que isso, ela tem a certeza que ela não pode esperar, né? Isso a CPI vai trazer em termos de resultado, não só agora no seu relatório, mas também na cobrança de que isso se concretize. Nós só vamos sossegar, eu estou falando como presidente da Comissão de Transporte também, nós só vamos sossegar quando isso acontecer. Claro que a entrega de uma frota de ônibus ela não acontece de uma hora para outra, né? Existe um prazo para que esse ônibus seja fabricado, né? Então, a gente acredita que em 6 meses, 8 meses, a partir do momento em que se tomar essa decisão, a gente já tenha a entrega desses ônibus aqui na cidade. A CPI ela atuou tanto nessa questão de ouvir, né, representantes aí do Executivo, né, que fiscalizam esse serviço, representantes do consórcio, mas também ouviu a população, né? Qual que foi o papel da população nessa investigação do contrato? Foi muito significativo. Desde o início a gente já iniciou com a abertura do canal de ouvidoria da Câmara, né, Câmara Municipal. Hoje a gente tem aproximadamente 650 denúncias, né? Isso envolve um mapeamento também das linhas mais problemáticas, dos bairros mais problemáticos em termos de assistência do transporte. A gente fez uma grande oitiva em forma de audiência pública, onde nós conseguimos escutar praticamente 50 pessoas. Fizemos o link ao vivo lá na Praça Ari Coelho para que as pessoas pudessem participar também lá, aquelas que não puderam comparecer na Câmara. Então, foi realmente um momento muito amplo, muito global. Nós demos voz a todas as partes envolvidas no transporte coletivo, né? O transporte Guaicurus, as agências fiscalizadoras e reguladoras e a população. E isso é algo que a gente deve ter como ganho da CPI esse canal também direto agora ligado na Comissão de Transporte para que a gente continue monitorando essas queixas ao longo do nosso mandato. E além disso, muito transparente, né, doutor Lívio? Assim, a população pôde ter acesso ao todo o trabalho que foi realizado ali dentro da Câmara Municipal. Isso foi uma prioridade que os membros da comissão definiram, de realmente fazer tudo às claras. Então, desde a primeira reunião, nós procuramos transmitir ao vivo para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o trabalho que estava sendo efetuado na comissão. Agora, em relação a um outro assunto, eu lembro que no seu outro mandato você defendeu a questão da inserção da homeopatia no SUS.
Por que dessa defesa? Hoje a população já tem acesso a esse tipo de tratamento? Hoje, bom, primeiro eu decidi fazer homeopatia depois de muito tempo. Então eu fiz a minha formação em homeopatia, eu não exerço a homeopatia, mas realmente foi uma medicina que me encantou muito, pela globalidade, pela integralidade de tratamento do ser humano. E a gente é muito especializado, que nem eu falei, eu faço oftalmologia e dentro da oftalmologia eu faço uma sub-área ainda, né? Quer dizer, a gente fica muito focado naquilo. E a homeopatia trata o ser humano como um todo. E eu vi casos no ambulatório de homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia que eu não acreditava. Eu não acreditava que aquelas gotinhas sem praticamente nada de medicamento pudesse dar. Então, por exemplo, eu vi crianças com uma gravidade de alergia respiratória, bronquite, indo para pronto-socorro toda semana, fazendo medicação com corticoide para tentar se livrar, tomando 4, 5 medicações. E eu vi em 3 meses, só tomando a homeopatia, essa criança reduzir sem internação nenhuma no pronto-socorro e utilizando um medicamento, né? E eu vi casos que a gente também fazia ambulatório com colegas da medicina veterinária. Eu vi casos sendo tratados que o animal não sabe que está sendo tratado com o que. Eu vi recuperação assim absurda. Então, assim, pensando nisso tudo, eu dediquei muito do meu mandato passado para que a gente pudesse ter a disponibilidade dos remédios homeopáticos, que são remédios muito baratos, né, um custo muito acessível, também para aquela população que desejasse fazer a homeopatia. Então, hoje nós temos no SEM atendimento homeopático com médicos homeopatas já há muito tempo, né, concursados. Então, existe uma parcela da população que deseja esse tratamento. Então, a gente tentou implementar no mandato passado uma lei que realmente possibilitasse o Poder Executivo a fazer parcerias e fornecer também o medicamento homeopático, né, como uma alternativa. Dentro da homeopatia, a gente tem um tratamento integral de tal maneira que o próprio paciente, na primeira entrevista com o médico, ele sai muito satisfeito, porque ele conversa sobre tudo, né? Ele consegue expor todos os problemas, e a consulta homeopática ela não pode ser menos do que isso, do que conversar sobre todos os teus problemas, todos os teus sistemas que afetam a tua vida como um todo. E é interessante, né, doutor Lívio, que ela vai tratar essa questão, assim, a doença ela vem muito da questão do cunho emocional. Então, ela vem para tratar de forma integrada mesmo o problema que está ali dentro. É mais ou menos por aí, para a população né, possa entender. Às vezes, está ali disponível no SUS, mas não entende né, a importância desse tipo de tratamento. A homeopatia vai te trazer um conceito do que você é e do que você foi ao longo da sua vida, né? Então, ele vai te tratar desde da parte mental, a parte respiratória, intestinal, sua maneira de ser, de se comportar, da maneira como você dorme, a maneira como você sonha, a maneira como você trata as outras pessoas. Então, isso tudo forma uma personalidade de um remédio, de um medicamento, e aí você trata por similaridade. Você dá aquele remédio para que aquele remédio possa realmente acalmar os teus sintomas como um todo. É uma medicina importante, que bom que você atuou e bem forte nessa questão, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o vereador Dr. Lívio, nós voltamos já. Voltamos com o programa Fala Vereador. Eu converso hoje com o vereador Dr. Lívio. Voltando agora um pouquinho para essa questão da saúde, qual que é a sua avaliação né, da saúde do nosso município? O que precisa melhorar? Olha, Daiane, é uma área sensível e nesse mandato eu tenho falado que Campo Grande está vivendo uma doença financeira. E por que essa doença é tão importante? Porque ela afeta todos os serviços da Prefeitura de Campo Grande. Então, a nossa saúde, ao longo desses últimos anos, ela também vem decaindo em termos de assistência, em termos de acesso à população às cirurgias eletivas, aos exames. E isso, do meu ponto de vista,
vem acontecendo porque o município vem perdendo a sua capacidade de investir em saúde, investir em ampliar leitos, em investir em ampliar cirurgias eletivas, em ampliar exames, ampliar consultas. Então, isso é algo que me preocupa bastante. Eu sempre defendi que nós vereadores, a gente não precisa inventar novas leis, a gente não precisa ter novas legislações, e que a gente precisa atuar muito mais nessa parte da fiscalização do executivo, exatamente para que a gente seja uma âncora de salvaguarda da população para que os serviços aconteçam a contento. Então, eu não vejo a saúde de Campo Grande como avançando. Eu vejo a saúde de Campo Grande, pelo contrário, decaindo ao longo desses anos todos, e é mais uma área que a gente precisa ter uma mudança de perspectiva, de prioridade. Não adianta a gente só dizer que a saúde tem prioridade, não adianta a saúde ter verba carimbada para investimento, se efetivamente isso não está acontecendo. Então, é algo que realmente o Executivo precisa levar a cabo para uma mudança bastante radical. Eu acho que Campo Grande precisaria resetar a saúde, o modelo de saúde que nós temos implementado nos últimos anos e realmente pensar no novo modelo de saúde. Tem que recomeçar esse tratamento aqui dentro do nosso município? Eu acho que sim. Isso não envolve grandes recursos, é claro que sempre envolve investimento, mas envolve uma mudança de perspectiva do que é a saúde primária, né, do que é a saúde secundária. Hoje o que nós estamos vendo? Hospitalização direto, porque a atenção primária não tem feito o seu papel adequadamente, não tem recebido os incentivos adequados. A gente vê médicos e dentistas, por exemplo, hoje com um contrato muito precário, na saúde da família, contratos que são renovados a cada 6 meses, quer dizer, esses profissionais, de saúde não têm uma segurança de trabalhar naquele contrato. Então a gente precisa encarar isso como prioridade em termos de cobertura populacional da estratégia de saúde da família. Eu acho que a partir daí a gente tem um primeiro ponto de início. Não quer dizer que isso vai melhorar de uma hora para outra, mas a gente precisa ter isso como prioridade para que a gente também venha a ter uma melhora no médio e longo prazo. Hoje a gente está vendo essa atenção básica falhando e superlotando os hospitais, né? A gente, inclusive, Campo Grande perdeu os leitos do hospital regional, por exemplo, que agora estão sob gestão do Estado. Então isso também afeta os demais hospitais contratualizados, né? A Santa Casa, o São Julião, né? Cada um dentro do seu perfil de atendimento. Então, a saúde de Campo Grande também precisa de um olhar especial para o que a gente está vendo isso piorar a cada ano. Vereador, você inclusive foi diretor do Hospital Regional Rosa Pedrocian. O que você traz também, né, dessa bagagem, dessa sua experiência para a sua atuação hoje como vereador? Eu fui diretor do Hospital Regional numa época bastante difícil, foi no meio da pandemia, com a saída da outra diretora. Então nós pegamos um hospital já com um corpo profissional muito cansado, né, muito estressado. Nós já pegamos o hospital naquela metade da pandemia em que a gente já não encontrava os medicamentos, os materiais, a gente enfrentou muito essa dificuldade e a gente conseguiu pegar o início da retomada das atividades do Hospital Regional, com as cirurgias eletivas, com a programação de novos serviços. Nós conseguimos colocar de volta, por exemplo, as cirurgias bariátricas para voltar a funcionar, as cirurgias cardíacas. Então, foi uma experiência que me contribuiu bastante, né? Me estressou muito, eu saí de lá pré-diabético, colesterol alto, porque eu não conseguia, infelizmente, priorizar essas áreas da minha vida, né? Foi um dos motivos que me fez também deixar esse cargo para cuidar um pouco da minha saúde, né? Então, mas foi uma experiência muito boa, muito gratificante, e a gente viu a importância do corpo clínico do Hospital Regional, de todos os seus profissionais, né? Desde a assistência terapêutica, da psicologia, da assistência social, dos médicos. Tem um corpo técnico excepcional no Hospital Regional hoje. É importante, inclusive, essa sua experiência, por isso que você faz essa análise da parceria, em relação a essa questão dos leitos, né, que o município pode adquirir ali junto ao hospital, porque existe
existe um atendimento de qualidade ali dentro. Sim, tem. Não existe um corpo técnico tão bom como tem no hospital regional. Existem profissionais lá que só atendem no hospital regional. E hoje, se você quiser marcar uma consulta particular com esse profissional, você não consegue ir no consultório dele. Tem profissionais que não atendem em consultório. Então, realmente é um corpo clínico que precisa ser melhor aproveitado e que Campo Grande possa aproveitar, não só Campo Grande, mas o estado como um todo, né? É um hospital que faz parte, hoje é o maior hospital público do nosso estado, e é um hospital hoje que faz um papel muito importante, muito significativo, mas hoje está vivendo um processo de superlotação, com macas no pronto-socorro, nos corredores, sabe? Mas isso não estou colocando a responsabilidade na atual gestão do hospital regional, porque é aquilo que eu falei um pouco antes. A gente está vivendo uma doença financeira e uma falta de planejamento nisso. Isso está repercutindo nos hospitais. Santa Casa, à beira de fechar atendimentos, né? O hospital regional também, o hospital universitário saiu da rede de urgência e emergência e hoje consegue lidar um pouco melhor com isso, mas os hospitais que são porta aberta, que têm pronto-socorro, estão vivendo essa dificuldade. E na sua avaliação, como que tem sido a atuação do Executivo? Olha, como todos sabem, eu defendi um outro projeto para Campo Grande, né? Eu defendi um projeto com a Rose, prefeita de Campo Grande, e mesmo eu já falava antes, né? Porque a gente é consultado para essa parte do plano de governo, né, na área da saúde, eu falava exatamente isso, que Campo Grande precisava resetar, precisava zerar o modelo de gestão e atuar num modelo de gestão de saúde melhor. Eu vejo ainda uma dificuldade muito grande da prefeitura em conversar com a Câmara Municipal de Campo Grande, em atuar de maneira política. Eu vejo uma dificuldade, uma falta de habilidade política da prefeita em conversar com todos os segmentos, todos os setores. Eu acho que é muito importante essa troca, né, de opiniões, essa discussão para os grandes problemas. E vejo também essa dificuldade financeira que a cidade passa, a dificuldade de conseguir investir nas áreas que realmente a gente entende como prioridade. Mas eu realmente espero que nessa nova gestão, e é preciso que a prefeitura faça isso, tome algumas atitudes para realmente sanar ou diminuir esses gastos excessivos e que possam retomar a capacidade de investimento do município. Então, eu estou vendo algumas atitudes agora nesse primeiro semestre que podem realmente contribuir para isso no futuro, porque se isso não for feito, Campo Grande não aguenta os 4 anos da gestão. E como que você vem mantendo esse contato com a comunidade, entendendo essas prioridades que a população ali tanto necessita nesse momento de mudança para Campo Grande? Como eu sou da área da saúde, o que mais me chega realmente são as dificuldades de saúde, a falta de medicamentos no posto, a falta de sonda, a falta de fralda, né? Muitos pacientes pegam esses materiais nas unidades de saúde e eu recebo toda semana queixa de falta de medicação. A gente entra em contato com a secretária de saúde do município, às vezes a gente tem resposta, às vezes a gente não tem resposta, então eu vejo isso como uma dificuldade realmente muito grande. Em fato da gente estar na CPI do transporte coletivo, a gente acabou se envolvendo muito mais com essa questão do transporte, então também a gente vê muita queixa, né? Eu não vejo muita queixa, por exemplo, na área da educação. A educação realmente é algo que não tem chegado até nós essas queixas, pelo contrário, o secretário parece que fazer realmente um bom trabalho. Eu fui fazer a visita às secretarias e fui muito bem atendido, muito bem recebido, entendi o funcionamento e o planejamento da Secretaria de Educação, realmente me impressionou positivamente. Mas as áreas como saúde, eu acho que está com dificuldade. A área da assistência social é uma área que está com bastante dificuldade. A gente não tem tido, por exemplo, o repasse das emendas da Câmara Municipal para as entidades. Isso tem causado um transtorno muito grande. Outra causa que, por ser médico legista, a gente vê essas coisas acontecendo. A gente hoje tem no IML corpos de pessoas que têm
que não têm a condição financeira de serem sepultadas hoje e que precisam que a Prefeitura de Campo Grande, através da SAS, através da CISEP, possam executar esse sepultamento. Então, a gente tem corpos hoje na Câmara Fria do IML que estão lá há 3, 4 meses sem ter essa dignidade de ser sepultado, né? Então, isso até foi fruto de uma lei que está em tramitação, da minha autoria, para obrigar o município de Campo Grande a ter um prazo mínimo para que isso aconteça, esse sepultamento possa acontecer, né? Para que você dê dignidade para esta pessoa e para a sua família, né? Então, assim, são situações que a gente precisa melhorar e a gente vai estar em cima para que isso aconteça. Uma outra pauta bem presente no seu mandato é a questão do enfrentamento da violência contra a mulher. O que você pode destacar de projetos nesse sentido desse enfrentamento? Essa pauta é uma pauta que precisa envolver toda a sociedade. Não adianta a gente ter um caso de um feminicídio com uma repercussão, como foi o caso da Vanessa, por exemplo, uma comoção pontual e efetivamente a gente não ter ações que vão minimizar isso. E essas ações envolvem toda a sociedade. Envolve os donos de bares, envolve as delegacias, envolve o IML, né, que eu faço parte, envolve a Casa da Mulher Brasileira, envolve a assistência social, envolve a Defensoria, envolve o Ministério Público. Então, tem que ser algo, uma luta diária, né, que não vai melhorar nesse curto prazo, mas precisa ter uma previsão maior. O que a gente precisa dar segurança para essa mulher? Hoje a gente vê muitas queixas. Bom, a gente atende um número razoável de mulheres que são agredidas, né? E a gente tem, no nosso caso, a gente vê só a agressão física, né? A gente não vê tudo que acontece antes dentro desse ciclo de violência, que é a agressão verbal, a depreciação, aquele enquadramento, né, psicológico tóxico, né? Então a gente precisa encarar isso como um todo. Eu sou contra. Existiram algumas medidas que foram feitas atualmente que não trouxeram mais segurança para essa mulher agredida, mas assim, foi só uma resposta para a sociedade ver. Eu vi muitas ações que foram feitas sem a sua eficiência comprovada, né? Criaram-se forças-tarefas e tal, que são importantes para a discussão e tudo, mas assim, a gente precisa de uma cadeia um pouco mais atuante na quebra desse ciclo. Na legislatura passada, eu fiz um projeto de lei que colocava o agressor dentro da discussão desse ciclo de violência lá num projeto que chama Recomeçar, lá na Casa da Mulher Brasileira. Então, hoje, os agressores, eles participam desse ciclo de conversas com psicóloga, com assistente social, para entender esse ciclo da violência. E isso tem reduzido, não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, iniciativas dessa feita, tem diminuído em mais de 75% a reincidência da violência, né, da mulher. Então, isso realmente quebra o ciclo de violência. E muitas vezes isso atua preventivamente, que é algo que eu entendo que a gente tem que fazer. A gente tem que atuar preventivamente. Então, por exemplo, por que eu falo que às vezes donos de estabelecimentos, boates, bares, precisam ficar atentos a isso? A gente não quer atuar diretamente na iniciativa privada, não é esse o caso, mas é quando você identifica alguma situação que pode levar a um assédio, a uma violência, todos nós temos que ser responsáveis por atuar naquela situação e prevenir isso, seja dentro de um bar, seja no ambiente público. Então, eu acho que a sociedade como um todo tem que encarar isso como responsabilidade de todos nós. Isso vale para a violência contra a mulher, vale também para a violência infantil, né, contra as crianças, que a gente também atua lá como médico legista, e vale como um todo, né? Nós todos, globalmente, somos uma sociedade só e estamos no mesmo barco, então precisamos remar no mesmo sentido para a gente alcançar aquilo que a gente deseja.
Vereador, você também já foi médico voluntário em várias instituições aí humanitárias. O que você traz dessa experiência para a sua vida pessoal, profissional? Eu fui médico voluntário de uma entidade chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E nós fomos para a África. Eu fui o primeiro médico a ir nessa excursão, foi em 2013. E fui com alguns colegas dentistas também. Foi uma experiência que vai ficar marcada na minha vida para sempre. Eu atendi muito com homeopatia lá naquela ocasião, mas também fiz alguns procedimentos. E lá a gente atendeu na região da periferia de Maputo, né, que é a capital de Moçambique, em aldeias realmente muito, muito pobres, muito, muito carentes. Então, foi uma experiência que, olha, uma coisa que me marcou muito. Essa viagem, vale lembrar que nós pagamos, né? Nós pagamos a passagem de avião, nós pagamos a hospedagem, nós pagamos tudo. Mas foi um acréscimo de vida pessoal muito grande. Eu gosto muito de astronomia, gosto de estudar um pouquinho sobre isso. E o céu mais lindo que eu já vi foi lá em Maputo, né? Pela primeira vez eu consegui ver a dimensão da Via Láctea lá numa aldeia à noite. Mas foi uma experiência maravilhosa. O povo africano é um povo muito alegre. As crianças cantam o dia inteiro, dançam o dia inteiro. Então é uma forma de comunicação. A gente via muitas vezes aquelas crianças da aldeia que conseguiam comer uma vez por dia, sabe? Então, e elas num carinho, numa atenção muito grande, então é encantador. Não me arrependo nem um pouco. E aí meu filho mais velho quis também ter essa experiência. E aí nós compramos a passagem, eu e ele iríamos para lá. Na época ele estava com 19 anos. E aí nós iríamos para lá, comprei passagem para fevereiro de 2020, nós íamos novamente. Aí veio a pandemia, cancelaram o nosso voo, a gente não conseguiu mais ir. Um grupo ainda foi naquele momento, mas ficou preso lá na África do Sul, no lockdown que teve. Então a gente acabou não vivendo essa experiência junto, né, com meu filho. Mas é algo que a gente está sempre no radar para que a gente possa voltar. É uma viagem com propósito, né? O propósito ali de cuidar do próximo sem esperar nada em troca. É basicamente isso, né? E sempre todos assim que acabam fazendo essa entrega mais recebem do que doam. Sem dúvida. Né? Vem com muito mais aprendizado do que deixa algo ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. É algo realmente fascinante e que eu recomendo para todo mundo fazer. Porque é algo que muda a sua perspectiva de vida, sabe? Muda a sua perspectiva. E agora uma curiosidade, né, que a sua assessoria nos contou em relação a esse seu hobby aí por vinhos. É um especialista em vinhos. Como que surgiu isso? Não, eu não sou um especialista em vinhos, mas acontece assim. Eu nunca bebi. Eu não bebia nada, né, de álcool, nem cerveja, nem vinho, nem nada. Eu comecei a namorar a minha atual esposa e ela me introduziu no mundo do vinho. Influenciou. Ela me influenciou. Então eu comecei a tomar vinho com a minha esposa. Isso foi me encantando também de tal maneira. É aquela coisa também do estímulo intelectual. Eu comecei a aprender, comecei a fazer alguns cursos, comecei a gostar um pouco mais de vinho. Aí eu montei um clube de vinho. Então eu chamei mais alguns colegas, né? Alguns colegas, nós somos 6 casais, né? E a gente montou um clube de vinho e a gente fazia as reuniões uma vez por mês na casa de um dos casais, né? Então foi aí que começou o meu gosto por vinho. Então hoje eu gosto de tomar um vinho, sabe? Gosto de tomar um vinho, gosto de estar juntamente com os amigos e tomando. Então eu tenho
uns vinhos guardadinhos lá, tem vinho especial guardado para ocasiões especiais, mas ao mesmo tempo você não pode guardar um vinho e não tomá-lo, né? Não tomá-lo, mas eu tenho um vinho guardado para aniversário de casamento, né? Para daqui 10 anos. Meu sabe? Deus, Então, não pode guardar, daqui 10 anos tem um guardado. Mas é a perspectiva do casamento, né? Então a gente tem que viver dessa forma. Tem né? que pensar no futuro, né? Tem que viver hoje, mas pensar no futuro. Vereador, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são os canais de comunicação para a população ter acesso ao seu mandato? Bom, a gente tem os canais nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o dr_Lívio e o WhatsApp de comunicação com o gabinete também, que a gente vai deixar aqui embaixo para que a população possa ter acesso. E pode nos visitar lá na Câmara, acho que é importante também aqueles que não conhecem a Câmara, estarem presentes na Câmara e visitando o seu vereador no seu dia a dia, levando as demandas. Hoje em dia, a gente recebe realmente muitas pessoas lá no gabinete e eu acho que isso é um exercício de cidadania muito importante. É um exercício diário ali da sua atuação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelos seus estudos, que você continue trabalhando para melhorar o nosso município. Eu que agradeço, parabéns a você, Day. Você como jornalista, muito obrigado pela convivência diária também. Já te convivi contigo na outra legislatura e você só tem a crescer nessa tua carreira. Muito obrigado pela convivência. Obrigada pela oportunidade. Também no seu outro mandato, também tive a oportunidade de estar ali mais perto do seu trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente poder evoluir, né, que a gente possa evoluir juntos aí nesse nosso trabalho. Obrigada, vereador. Um abraço. Esse foi mais um Fala Vereador, o espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveita e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais.